Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast número 185. Eu sou o Ricardo Lopes, a meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje, no centro da bancada, a psicóloga doutora Débora Rosa. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo e Cris. Boa noite. Boa noite a vocês. Noite. E antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de lembrar que o Goitacast tem alguns parceiros, começando com a Boutique do Pão do Parque Imperial, que garante o nosso lanchinho de toda quarta-feira. É melhor. Tá? A Boutique do Pão do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. É a minha padaria. Não que eu seja dono, eu compro lá. Temos também aí a parceria do Capitão Brownies, que é o melhor brownie da região, tá? Disparado. E para você pedir o brownie, o Capitão Brownies, é só ligar para DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor do universo. Da galáxia. E temos também aí a parceria da Mr. Rangel Barbearia, do meu amigo Rangel. Fica lá na Avenida Pilinca, 116, segundo piso do Parque Centro Shopping. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. São mais de 26 anos de experiência. Tempo, hein? Lá você é bem tratado. Porque na Mr. Rangel, o melhor é você, o cliente. Cara, eu preciso ir lá dar um trato no meu telhado. E na barba melhora. também. Tá ficando branca agora, tá complicando. Tem pão de correr. Não tem pra onde correr. Eu acho que eu vou pigmentar a barba. Atingida. Tá atingida. E hoje, temos aqui a presença da doutora Débora Rosa, que ela vai conversar com a gente, contar um pouco da história, quem ela é, o que ela faz, Como sempre, no Goitacast, o tema é o convidado. E para começar, para quem ainda não conhece, eu gostaria de apresentar a doutora Débora Rosa. Quem é a senhora? Então, boa noite a todos novamente, Eu sou Débora Rosa, eu sou de uma família mineira. Opa, legal. Eu sou Uai. do sul de Minas. E tem 4 anos que eu moro em Campos. Ah, tá, recente. Não sou campista. Então você tá querendo mineiro mesmo. Morava em Itaperuna, morei muitos anos em Itaperuna, Mas Campos já faz parte da minha trajetória há algum tempo, porque eu estudei aqui, Me especializei e agora estou trazendo o meu trabalho para cá, Meus filhos e meu trabalho. Ah, interessante. Sim. Aí, no caso, a psicologia foi sempre uma paixão desde a infância ou foi algo que, de repente, desviou um caminho que você já tinha e, de repente, você, vou por esse lado aqui e se descobriu? Olha, a psicologia foi o caminho para a psicanálise. Ah, tá. Eu me lembro muito bem, desde a minha adolescência, eu sempre gostei da psicanálise. Eu tinha um programa que eu gostava de assistir, passava nas manhãs de sábado, e tinha um psicanalista lá. O nome dele é Ângelo Gaiarsa. Ele é falecido já, Isso tem um tempinho. E aí ele ficava ali pela manhã, ele recebia umas cartas, então ele lia e falava sobre o conteúdo daquelas cartas à luz da psicanálise. Então, naquela hora, eu parava e ficava escutando e pensava, gente, um dia eu quero fazer isso. Vai fazer meio que uma consulta à distância ali, Ele interpretava, Ele respondia às pessoas que queriam saber das suas histórias, das suas vidas, Dava, assim, uma ajuda básica ali, E aí eu gostava muito daquilo. Eu falei, gente, um dia eu quero ser psicanalista. E eu devia ter aí uns 12, 13 anos. E a psicanálise, assim, acabou vindo a partir da psicologia, Eu vim para Campos para estudar, fazer psicologia. E no curso de psicologia, eu me encantei com a psicanálise, E desde o segundo período de psicologia, eu já comecei a fazer um estudo paralelo
sobre a psicanálise. Então, assim, foi uma escolha mesmo, né, que eu trago, é uma escolha que eu trago desde a adolescência e vamos dizer assim, é uma escolha acertada porque eu fiz, né, fiz com amor, faço com amor e é uma coisa que eu acredito, é uma profissão que eu amo e acredito e que através dela eu consigo cumprir aquilo que eu acho que eu vim cumprir, né? Que é ajudar as pessoas a se compreender um pouco mais, a aliviar um pouco, não vou dizer acabar, mas aliviar um pouco as suas angústias, né? Dar um contorno às suas angústias e a ter uma qualidade melhor de vida. Então, eu às vezes confundo um pouco. A psicanálise é uma outra graduação ou ela é um braço da psicologia? Então, a psicanálise, ela faz parte dos primórdios da psicologia. Freud criou a psicanálise, né, que é um método terapêutico, né, que foi criado por Freud e os estudos freudianos estiveram presentes, né, na construção da psicologia como ciência. Então, são áreas afins, mas são diferentes, né? A psicologia ela tem várias modalidades terapêuticas. Então, pode ser abordagem comportamental, pode ser gestalt terapia, pode ser a psicologia analítica junguiana e tem outras abordagens possíveis, né? E a psicanálise, ela é um método terapêutico proposto por Freud, criado por Freud, né? Desenvolvido depois por outros psicanalistas famosos também, que fizeram parte dessa construção, mas são coisas distintas, mas afins. São métodos de atendimento, de suporte à saúde mental, né? Mas são coisas diferentes. Expliquei? Sim. A psicanálise é pode-se dizer que é uma ciência também, né? Então, isso tem dado tem sido motivo de muita discussão, né? Porque as pessoas, algumas pessoas, né, do campo do saber, questionam, né, a psicanálise como ciência, mas tem um psicanalista muito inteligente, muito famoso, conhecido no Brasil, que é o Christian Dunker, que ele inclusive escreveu um livro sobre isso recentemente, porque alguém falou, né, que a psicanálise é uma pseudociência. E aí, quando se fala em conhecimento, né, sobre o aparelho psíquico, é complicado, porque assim, como medir o pensamento, como medir a emoção? E a gente entende que a ciência, né, o positivismo, né, que, vamos dizer, atesta o que é ciência e o que não é ciência, ele é feito com coisas que são mensuráveis. E isso está na base da discussão da psicologia. Como que vai medir a emoção? Como que vai medir o pensamento, o sentimento? Então, isso gerou vamos dizer, esse foi um nó no surgimento da psicologia. E continua sendo, porque assim, hoje a gente já tem, né, condições pela própria ciência, né, pelos equipamentos, pela tecnologia, de mensurar. Né? Existem os aparelhos de ressonância magnética, existem os testes, então a ciência avançou. E aí a pergunta, a psicanálise é uma ciência? Sim, a psicanálise é uma ciência. Alguns divergem, outros confirmam o seu valor e eu sou daqueles que eu estou do lado da ciência e para mim psicanálise sim é uma ciência. É que em outras ciências geralmente com o passar do tempo as pessoas vão descobrindo métodos novos, sim, elas evoluem e na psicanálise existe alguma evolução, tipo assim, muda-se algum método de estudo? Bacana a sua pergunta. Então, existe a psicanálise
mais ortodoxa, né? Que foi fundada, foi criada por Freud com o método próprio. Isso não mudou. Isso continua sendo a base da psicanálise, o método da associação livre, né? A proposta de estudar o inconsciente, de entender as manifestações do inconsciente e de, numa análise, ajudar o paciente, ajudar entre aspas, né? Proporcionar o ambiente seguro para que o paciente consiga trazer para a consciência os conteúdos inconscientes, que são normalmente aqueles que estão por trás da dor. E aí isso não mudou. Mas, óbvio, existem outros psicanalistas, né? Lacan, que é um psicanalista francês, que continuou, né, que fez outros estudos a partir dos estudos freudianos. Então, assim, algumas mudanças vão acontecendo porque a psicanálise está no mundo, né? As coisas evoluem, mas a base é aquela, né? É a teoria freudiana, é o método da livre associação. Isso não mudou e a gente acha que não vai mudar porque é assim que funciona. A base, é igual matemática, né? Exato. E nada exato, né? Totalmente humano e põe o humano nisso, né? Muito. E existe algum tipo de competição entre psicólogos e psicanalistas? Assim como engenheiros e arquitetos? Existe essa concorrência, essa rivalidade? Olha, o Freud, quando ele criou a psicanálise, Freud era neurologista. E a proposta dele é que a psicanálise seja leiga. Em que sentido? Ele não se exige que um psicanalista seja psicólogo. O que se propõe para um psicanalista é que ele faça análise pessoal, é que ele estude a teoria e é que ele faça supervisão de casos. É o tripé da psicanálise. E aí, assim, existe rivalidade, existe competição. Eu acho que rivalidade, competição está no mundo, né? Eu acho que quando você pensa em pessoas, né, em ser humano, é difícil você dizer, olha, aqui não vai ter. Mas assim, um profissional devidamente qualificado, ele vai entender que o lugar dele é o lugar dele, não é o lugar do outro. E ele não vai se preocupar com o lugar do outro, porque uma das coisas que a psicanálise questiona é justamente isso. Quem é o outro na minha vida? Quem é esse outro que eu tenho que dar satisfação, que eu tenho que competir, que eu tenho que concorrer? Querer ser melhor então, que assim, ele. Se um psicanalista entrar nessa de querer competir, tem alguma coisa errada com a formação dele. E ele o psicólogo da mesma forma. Se entender. E o psicólogo da mesma forma. Então, assim, é óbvio que nós não somos perfeitos, mas a gente procura compreender até mesmo as vulnerabilidades, né? Sobretudo, para não entrar nessa de ter que competir, porque assim, o grande outro, esse que manipula, esse que comanda, é o que a gente não quer. A gente sabe que não tem como ficar livre totalmente, mas assim, a gente precisa minimizar isso. Então, assim, se a sociedade está aí querendo que a gente compita, querendo que a gente dispute, a gente está aqui como sujeito para pensar, para que eu vou competir? Com quem que eu estou competindo? Né? E num mundo cada vez mais polarizado, né? Eu nem sei se está polarizado. Eu acho que as coisas estão confusas, né? Você está pensando politicamente? Eu acho que também, mas eu acho que hoje, né, o que está mais evidente nessa questão da polarização é a política. Mas no futebol, né, assim, muita violência, na questão política, religiosa, eu acho que o mais evidente é a política, mas eu acho que aumentou em todos os campos. As pessoas estão cada vez mais difíceis de conviver com as diferenças. Não aceita. Eu acho que faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Essa intolerância ao diferente, eu
acho que a própria rede social, essa globalização estimula isso, né? Porque as pessoas querem comparar o tempo todo, querem avaliar o que é o melhor e ir em busca disso, né? E tá tudo bem, desde que a gente consiga respeitar o espaço do outro. E aí eu acho que a violência, essa polarização, essa intolerância com as diferenças, infelizmente, é um traço, sim, da nossa sociedade contemporânea, né? A gente até, Ricardo mencionou as redes sociais, né? A gente que é da era pré-rede social, sim. A gente tem a impressão que alguns anos atrás não era tão assim, né? Exatamente. A gente era um pouquinho mais tolerante, né? A gente sabia conviver mais com as diferenças. Não sei se... Acho que a gente está num momento, assim, de muita informação, num momento em que... E cada vez mais à mão, né? As informações, e nem sempre as informações, né? Reais, né? A questão da fake news. Aí você lê aquilo, que nem sempre é uma realidade, e já briga por aquela informação. Sem consultar as fontes. Acho que a gente está numa era da informação, ao mesmo tempo, um momento assim de profunda angústia do ser humano, né? Eu acho que os índices, né, do agravamento na saúde mental alertam para isso. A gente está vivendo um momento de extrema angústia. O ser humano se confronta com um momento de extrema angústia, ao mesmo tempo que tem muita informação, né? Então, assim, como que as pessoas estão lidando com isso? As pessoas estão lidando com isso com medo, as pessoas estão lidando com isso com ansiedade, as pessoas estão lidando com isso com fúria, né? Com a agressividade. E eu acho que, eu não sei se eu concordo com você que no passado a gente era mais tolerante. Eu acho que a gente tinha menos informação, as coisas eram mais, parece que estava mais no cantinho, mais sob controle, um mundo menor. Agora acho que está tudo muito grande para a gente dar conta, né? Tinha um filme que falava uma frase que às vezes a ignorância é uma bênção, às vezes, né? Olha, é verdade. Tem uma psicanalista que fala que... eu não sei se é uma psicanalista ou se é a Clarice, uma poetisa. Fala que a gente sempre vai ser expulso de um paraíso quando a gente conhece alguma coisa. Então, assim, conhecer é sair da ignorância, né? E sair da ignorância implica perdas. A gente vai sempre perder alguma coisa. Então, até isso. Até que ponto conhecer é bom, ter o conhecimento é bom, até que ponto? A gente tem que entender que conhecer é importante, necessário, mas isso vai exigir da gente algumas coisas, né? Responsabilidade, tomada de decisão, mudança de vida. E aí é esse movimento, né? Pior que é. Porque eu me lembro, na minha infância, minha adolescência, eu sou um pouquinho mais antigo que o Cris, e minha família sempre teve assim uma divisão política, mas todos sentavam à mesa, entendeu? E aquilo virava até piada. Um era de um lado, outro era de outro, mas aquilo ninguém brigava, ninguém parava de se falar por conta disso, entendeu? Era até a brincadeira sadia. Você é de tal lado e tal. Até no futebol também tudo virava piada, ninguém brigava, ninguém deixava de se falar, e hoje isso está acontecendo. Está acontecendo, eu acho que por causa desse movimento mesmo, né? Da intolerância, da angústia, do adoecimento, da falta de limite, né? E daquelas coisas que são marcas da sociedade de todos os tempos, né? O machismo, né? O patriarcado, o fascismo, esses ismos que vieram atrapalhando o ser humano, o seu desenvolvimento ao longo da vida e ao longo dos tempos, né? E assim, hoje a gente está vendo o resultado de tudo isso, né? Quanta gente sofrendo, quanta gente oprimida, e isso acaba, infelizmente, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, realmente tem gerado briga, discussão, separação, divisão, né?
E eu acho que isso fala muito dessa dificuldade do ser humano de se ouvir e de ouvir o outro, né? Eu acho que isso é geral. A gente precisa aprender a escutar. O Rubem Alves fala sobre isso num poema dele. Rubem Alves era psicanalista também. Ele fala que a pessoa... A maior arte é a da escutatória, que as pessoas treinam a oratória, querem aprender a falar, mas não aprendem a escutar. Então, assim, eu acho que nos dias de hoje a gente precisa desenvolver essa escuta, aprender a escutar. Aprender a escutar o outro, mas antes de tudo, aprender a escutar a gente mesmo, né? E é isso que a psicanálise propõe, a arte da escuta, né? Para ajudar a diminuir a violência, para ajudar a diminuir a intolerância, para ajudar a melhorar a compreensão das pessoas acerca de si mesmo, acerca dos outros. É um processo, é quase que um trabalho de formiguinha, né? Mas não tem como ser diferente, porque é do coração do homem que surgem todas as coisas, né? Então... eu venho um pouco na contramão, né, nessa questão de tolerância. Na verdade, hoje, eu não sei se é porque eu estou ficando com mais cabelos brancos, enfim, mas eu estou muito mais tolerante hoje em dia. Porque eu era um cara, quando eu era mais novo, por exemplo, uma determinada igreja que eu não fizesse parte, eu não entrava na igreja. Hoje eu entro em qualquer lugar, né? Briguei com muita gente por questões políticas, né? Eu já tive no meio também. E hoje não, hoje eu não... Eu tô meio que na contramão da situação, né? Eu tô mais tolerante. Evitando conflitos. Com a polarização. E agora eu sinto as pessoas intolerantes, às vezes, com piadas que eu faço e levam isso a sério, entendeu? Às vezes Mas tem que ter cuidado com as piadas, né? Porque não necessariamente é uma opinião, entendeu? É uma brincadeira e tal. Às vezes passa um pouquinho do ponto, às vezes passa um pouquinho do ponto. Não, não conheço as brincadeiras dele, né? Qual é o limite do humor? Entendeu? O limite do humor é o respeito, né? Eu penso... Recentemente a gente teve uma situação, né, envolvendo um humorista com piadas, né, de conteúdo extremamente racista, homofóbico, enfim. E aí, assim, qual é o limite? O limite é o outro, né? Ou o local, de repente. O limite é o outro. Como que eu posso... A minha prática não pode violar o outro, né? A gente parte do princípio do respeito, da humanidade. Esse é meu pensamento, né? Acho que o meu limite é o outro, né? E eu preciso aprender isso em todos os sentidos, né? O outro existe, é importante e eu preciso respeitar isso. Então, quando a minha brincadeira viola, né, o princípio do respeito, da ética, da humanidade, aí a gente precisa repensar, né? Faz parte desse processo de humanização. Porque às vezes também você não conhece o limite de quem está te escutando. Por exemplo, o Cris, eu de repente não conheço ele muito bem, eu não sei até onde eu posso brincar com ele. Então, de repente, é melhor não brincar, né? É para isso que existe a lei, né? É para isso que existe a lei, porque realmente nem todo mundo sabe o limite, nem de si mesmo e nem do outro. Então, assim, quando eu não sei o limite do outro, quando eu não sei o meu limite, a lei está aí para garantir o direito do outro. Então, se eu não sei, eu vou na lei e leio. Eu vou à lei e leio. Se a lei está dizendo que eu não posso fazer brincadeiras homofóbicas, que eu não posso fazer brincadeiras racistas, o racismo não é mais uma opção, o fascismo não é uma opção, né? Se a lei está dizendo isso, eu preciso respeitar a lei. Então, eu posso não ter limite, eu não consigo ter, mas a lei está dizendo que eu tenho que ter. Então, se eu não tiver, a lei vai me colocar. A psicanálise faz isso também. Mas será que isso não é perigoso em relação à liberdade de expressão? Olha, eu acho que liberdade de expressão é um direito, mas ela não é
vamos dizer, ela não pode ser permissiva com aquilo que a sociedade já entendeu que é nocivo, né? Direitos humanos, por exemplo, isso não é negociável, na minha opinião. Tudo que eu estou dizendo aqui é minha opinião. Então, concordem ou discordem, é o que eu penso. Então, assim, direitos humanos, isso para mim é inegociável. Então, a minha liberdade de expressão, eu tenho a minha liberdade de expressão. Aí eu vou começar a ofender o outro porque eu estou usando a minha liberdade? Como assim? Né? Eu não concordo com isso. Mas às vezes, quando eu falo a liberdade de expressão, de repente num comentário que nem é diretamente a uma pessoa. Mas vamos dar um exemplo. Eu acho horrível o nazismo, mas e se de repente alguém quiser falar do nazismo, sei lá, acho que foi legal, porque não pode falar. Mas é liberdade de expressão. Uma coisa é você executar a situação, mas de repente o cara falou, pô, achava Hitler maneiro e tal. Não pode falar. Eu acho que a história está aí para esclarecer as coisas, né? Eu acho que é muito delicada essa situação e a pessoa pode achar qualquer um legal. Ela não tem uma proibição de que a pessoa fale do que ela gosta. A questão é usar isso para ferir o outro, divulgar uma prática que a humanidade já entendeu que foi uma causa de destruição, foi um problema da humanidade. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala e a gente precisa pensar no que a gente fala, porque, assim, as pessoas podem... as pessoas têm influência, né? A nossa palavra gera resultado, a nossa palavra gera movimento. Então, se você faz um comentário, se você tem uma prática ou enfim, usa de meios para divulgar uma coisa que a história já disse que foi um problema mundial, enfim, é uma questão complicada. Que propagar, né? E você fazer propaganda para certas coisas já é tipificado até como crime, né? Exatamente. Então, assim, eu posso gostar. Então, você gosta lá no seu canto, porque você usar a rede social, usar da sua liberdade para falar de uma prática que o mundo já disse que não serve, então você tem algum problema aí, né? Não, é verdade. Vamos a porque... Associação Livre. Não, é porque, tipo assim, eu acho que houve até um caso que acharam uniformes nazistas, símbolos, e o cara foi preso. Porque ele tinha em casa, entendeu? Quer dizer, você não pode ter nem isso em casa. Não estou dizendo que eu sou nazista, de jeito nenhum, mas eu acho assim que o cara tem direito de ser o que ele quiser, desde o momento que ele não execute e não mate pessoas, né? Como aconteceu com o Monark, que ele foi banido, porque ele falou que, enfim, né, do nazismo. E a gente falou também na questão competitiva. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma certa dificuldade com a competição, né? Qualquer coisa, eu fico ali vendo os números e aquilo mexe comigo, entendeu? Seja o que for, seja uma nota na escola, seja a audiência do programa, número de visualizações. Eu já briguei com pessoas por causa disso, parei de falar, enfim. E acho também que com a idade está melhorando nessa questão da competição mesmo. Até onde essa questão competitiva é sadia, se é que existe alguma competição sadia? Primeiro quero dizer assim, né, que não tem certo e errado que, como no que eu estou dizendo, né, vamos dizer, a gente está conversando, então a gente está na livre associação de ideias, né? Então, até onde a competição ela é benéfica ou ela é prejudicial, ou existe competição boa? Eu vejo
assim, desde que a gente nasce, a gente está competindo. É verdade. Né? Mas verdade. assim, a gente está, vamos dizer, a gente está em busca de um lugar, né? Em busca de um espaço. E aí a gente vai disputar o amor da mãe e do pai. A gente vai... Enfim, é uma questão que faz parte, né, da nossa história, da nossa vida. Agora, existe uma ansiedade que pode atrapalhar, isso existe, né? Uma necessidade de alcançar, de possuir, de conquistar, que de repente nos tira a funcionalidade. Quer dizer, eu paro de viver o que eu estou vivendo para preocupar com como que eu estou no ranking. Tem gente que chega ao ponto de prejudicar outras pessoas para chegar no pé. Aí eu acho que é um ponto que não é saudável, né? Aí começa Então, assim, eu acho que a competição, ela faz parte da vida, né? Primeiro, eu acho que faz parte da vida. E ela, sim, pode ser uma motivação. Sim. Uma motivação externa para nos impulsionar a seguir, a buscar melhorar, a crescer. Mas ela não pode ser a única fonte, né? Eu acho que não, porque senão acaba virando realmente um problema. Pode né? ser só esse objetivo de vida, ser melhor para ser melhor que fulano. Então, assim, quero conquistar tal coisa para ser melhor que fulano. É a história que eu falei do outro, né? Eu vou caminhar porque o outro está caminhando, eu vou viver porque o outro está vivendo. Eu quero fazer isso porque, enfim, isso não é mais saudável, né? É uma questão... Deixa de viver por si para viver pelos outros, para querer ser melhor que outro. Em função da meta, em função da concorrência, né? Então, tira o olhar de si, bota o olhar de novo no outro. E aí a gente se perde, né? Se perde. Em relação à autocobrança, né? Eu, por exemplo, às vezes eu me cobro muito em situações até banais. Às vezes eu faço alguma execução errada no trabalho e às vezes eu fico pensando naquilo o dia inteiro, né? Vou para casa e tal. Às vezes uma coisa que as pessoas nem lembram mais, eu fico pensando naquilo às vezes por dias, né? Vou dar um exemplo, sei lá, esquecer alguma coisa e de repente alguém chamar a atenção, por exemplo, né? E como que eu posso fazer para melhorar isso, né? Eu acho que eu tenho que me cobrar, mas não ficar sofrendo por aquilo, né? Às vezes nem dormir direito, ficar, eu podia ter feito de outra forma, né? Então, a gente vai pensar, né, na extensão desse pensamento obsessivo, né? Esse pensamento que fica o tempo todo te cobrando. Existem estruturas psíquicas, né? E o pensamento obsessivo faz parte de uma delas. Então, a gente precisa procurar uma análise, né? Procurar uma análise para compreender o motivo dessa cobrança intensa, buscar as razões disso e aprender a lidar melhor com isso. Como vai lidar melhor com isso? Entendendo por quê. Por que eu fico pensando nisso o tempo todo? Por que errar me incomoda tanto? Se o erro faz parte da vida, se o erro faz parte da vida de todo mundo, e se eu entendo que eu sou falível, que eu sou vulnerável, que eu estou sujeita a falhas, por que eu me cobro tanto? Então, assim, muito provavelmente isso está ligado à história da pessoa, à infância. Então, assim, para saber o que cada um vai ter que fazer para melhorar isso, cada um vai ter que fazer estudando a si mesmo, fazendo análise, né? Porque, assim, eu tenho a minha história. Eu aprendi a ser de um jeito lá na minha infância e eu venho trazendo isso até hoje. Você tem a sua e ele tem a dele, cada um tem a sua. Como cada um vai melhorar aquilo que entende que é um ponto de fragilidade, é que cada um vai ter que fazer esse trabalho de mergulho, não tem outro jeito, né? E aí, assim, essa é a proposta da psicanálise. Se você for pensar, por exemplo,
uma psicoterapia comportamental, talvez ali o psicólogo faça umas propostas de umas tarefas para você desenvolver, para você aprender a identificar o pensamento, a controlar o pensamento, sabe? Existem essas formas de psicoterapia. A psicanálise vai dizer que você precisa fazer esse mergulho, descobrir quem você é, para você entender por que você faz isso e aprender qual é o caminho que você quer fazer para não fazer mais aquilo que você não quer. Aprender a saber quem você é para você escolher se você quer continuar assim ou se você quer mudar. Mas será que isso não é uma certa vaidade também? Tipo assim, eu errei alguma coisa ser perfeccionista. Eu fico com aquela vaidade, que não é uma vaidade assim de roupa, de aparência, mas de repente de acertos, né? De êxito. E eu sei lá, às vezes eu encaro isso com uma certa vaidade. A gente tem, né? O ser humano tem uma dose de narcisismo, que é o gostar de si. É necessário isso, né? Hoje em dia se fala muito de narcisismo Sim, tá na moda. Mas assim, do ponto de vista do transtorno da personalidade narcisista, né? Que as pessoas estão falando. Mas assim, o narcisismo é isso que faz com que a gente goste da gente. Isso é necessário, a gente precisa gostar da gente. E aí, é claro, se eu gosto de mim, eu sei que é melhor eu acertar. Eu quero fazer as coisas certas para eu ser elogiado, para eu dar certo, para eu funcionar, né? E às vezes até eu, sozinho, faço alguma coisa errada, tipo, ninguém viu, mas eu fico pensando naquilo, cara. Eu fiz esse negócio errado, cara. Ninguém viu, mas eu vi. Que nem o Kiko. Então, essa cobrança. Mais ou menos isso. Essa cobrança que, enfim. E tem essa faz parte que se tratar, né, para buscar entender isso. Tem gente que se cobra tanto, deixa isso chegar no extremo. A gente tava vendo a história de um homem já, pai de família, tinha 2 filhos adolescentes já, e ele era de classe média alta e ele tinha falido. E tinha quebrado a empresa, só que ele tentou esconder isso ao máximo da família, e esconder até o fim, né? Por último, ele estava tão atolado em dívida, tão desesperado, que ele foi lá e tirou a vida das filhas, da esposa, e depois tirou a própria vida, para não confessar para a família que ele estava quebrado. Nossa, que trágico. Caramba, cara. É uma tragédia. Tragédias fazem parte da história, né? Tá aí pra gente aprender e fazer diferente. Fazer diferente, né, amigo? Vamos ver quem está acompanhando a gente aí no Instagram. O Ricardo Peçanha Gomes, boa noite. O Cris, nosso Cris aqui, em 2 perfis diferentes. Rodolfo Carlos, meu amigo da Fundação da Infância, quanto tempo, cara. Marcelo, boa noite. Companhia do Corpo, boa noite. BS Bruno, boa noite. Elton Paz, boa noite. Meu amigo André Gaspar, rádio amador aí. Tem que vir aqui, André, a gente fazer um programa sobre rádio amador. E aí no Facebook, que é o Freitas dando boa noite, minha esposa, e a Andréia S. Pinto dando boa noite e falando, né, com a doutora Débora, a amiga querida Débora Rosa, de coração. Eu não consigo fazer isso, entendeu? No YouTube. Eu não consigo. Eu não sei fazer. Tem coordenação. Eu não sei fazer, cara. Assim. Doutor, eu tenho esse problema de coordenação motora. Eu sou muito ruim com essas questões de desenho, de linha reta, entendeu? Tá tudo bem. É bom em tudo. Tá tudo bem. A gente entende, a gente aceita. Ninguém é bom em tudo. A gente tem as nossas dificuldades, né? Aí no YouTube, João Pedro dando tchauzinho pra gente. Boa noite, João Pedro. Isabel Lima, boa noite. Oséia Júnior, que tá ali nos bastidores. Doutora Débora sempre dando um show. Aí é o fã número 1. Fã número 1. Aí. Ele fala mesmo. Presidente do fã-clube. Fã-clube, número 0. Não, mas é importante, né? Essas questões, assim... o autoconhecimento, né? É muito importante mesmo. Eu mesmo, essa questão de cobrança é coisa boba, cara. Sei lá... Por exemplo, assim, já aconteceu de, sei lá, um tênis desamarrar e eu ficar revoltado com aquilo. Cara,
Eu sou um retardado, cara. Eita. O tênis desamarrado. Cara, é só amarrar de novo, entendeu? Parece bobo, mas eu já fiquei mal por conta disso. Dando um exemplo, assim, a grosso modo, entendeu? Tá precisando de um psicanalista. E essa relação com desenho sempre foi, assim, uma tarefa bem difícil pra mim. Eu, por exemplo, perdi no psicotécnico, quando eu fui tirar minha habilitação na questão de linha reta. De fazer... Eu fui considerado o pior aluno do IF em desenho técnico. Eu até ia falar sobre isso, né? Que a professora, que eu não vou citar o nome dela, isso foi em 2008, professora de desenho técnico do IF, né? Quem estudou lá sabe. Não vou citar o nome, né? Ela foi, tipo assim, uma turma, né? Que eu fazia parte. Gente, todo mundo conseguiu a média, menos Ricardo. Ui. Ela, Ricardo, você foi o único. Você desenhando com régua, Ricardo, parece que tá desenhando a mão livre. E começou. E você desenhando a mão livre, parece nem um ser humano. Nem um ser humano. E eu fiquei mal com aquilo, né, cara? Eu fiquei mal. E aí eu falei, professora, eu tava de moto no dia, eu falei, se eu sofrer um acidente, a culpa é da senhora. Porque a minha vontade Você falou brincando ou você falou sério? Eu falei sério. Eu falei, minha vontade agora é encarar um poste com a moto. Ela, não, meu filho, vamos conversar. Eu falei, não quero agora conversar. A senhora já falou, né? Não adianta. Cara, eu acho que ela não dormiu nessa noite. Eu saí de lá, mas saí de boa. Tá? Depois fiquei de boa. Mas graças a Deus que eu consegui passar na matéria dela. Que era assim... Era acho que ela te aprovou também por medo. Na verdade, o que acontecia no IF? Tinha um conselho. A média era 6. Mas se você ficasse com uma nota 5 ou 4,5, se você ficasse com notas boas em outras matérias, aquilo te dava um respaldo. Foi o que aconteceu comigo. Sim, merece. Não foi ela que me aprovou, não, cara. E psicologia eu tive nota boa, não sei como, eu tive nota boa. Informática eu sempre trabalhei direitinho. Então, cara, eu rezei muito pra acabar logo aquilo. E era só um período. Porque era complicado, cara. Eu era o pior, cara. Aí, às vezes, algum colega ficava com pena, me ajudava. Eu sempre fui muito ruim com desenho. Mas todo mundo é ruim em alguma coisa, né? Eu sou ruim em muitas coisas, mas em desenho eu sou muito ruim. Não então, se cobre tanto. A gente tem que aprender a normalizar essa questão, né? Eu não sou bom nisso e tá tudo bem. Né? Infelizmente... a falta de jeito, né, da colega aí para falar com você naquele momento. Tomara que ela tenha aprendido, né? Tomara que tenha sido Tomara assim, que ela esteja viva ainda. A única experiência que ela tenha mudado, né? Porque assim, essa é uma questão. A gente precisa ter cuidado com o jeito de falar com o outro, falar né? Com as pessoas, né? Claro. Aí a questão do limite, né? É muito duro, volta né? Tudo, volta a mesma coisa, né? Você lá no jardim falou... de infância, né, na aula do Dia das Mães, aí a professora fala assim, Ricardo, faz uma flor pra sua mãe. Aí eu fiz a flor. Aí fui mostrar a minha mãe, né? Que eu fiz? Ela, nossa, Ricardo, que cavalo bonito. Mas é uma flor, mamãe. É muito ruim. Eu desenhando é horrível, cara, é horrível. Isso é real, tá? E tá tudo bem. Isso é real. Tá tudo bem. Essas coisas às vezes marcam, né? É por isso que é importante você trabalhar a si mesmo, conhecer a sua história, entender a repercussão dos fatos ao longo da vida, porque algumas coisas deixam marcas que vão aparecer nas nossas histórias seguintes, né? Então, daí a necessidade de trabalhar a si mesmo, de conhecer a si mesmo, para você viver melhor, né? Viver em paz com as lembranças. Tudo bem, minha mãe achou que era um cavalo e tá tudo bem. Foi triste isso. Né? Não ficar, né, para sempre pensando que, que coisa sofrida. Eu vivi, não foi legal. Mas e daí? Como que eu vivo agora? Né? Vamos adiante. Não é não viver a dor. Vive a dor, lembra da dor e tudo bem. Mas não para nisso. Vamos adiante. É verdade. Tem um ditado que diz, né, que uma das coisas que causa depressão é isso, né? Excesso de passado. Você fica pensando... Excesso de passado, é verdade. E assim, você está dando exemplos que podem servir para qualquer pessoa que vai ouvir, né? É verdade. A gente tem lembranças que às vezes não são boas. E isso não vai... A não ser que você tenha um problema de memória, você vai sempre ter memórias que nem sempre são boas. E como não dá para apagar, a gente precisa aprender a conhecer as memórias, aquilo que é possível, né? Conhecer, entender e aprender a lidar com isso. Tudo bem eu ter vivido isso. O que eu faço com isso agora?
Como acho que eu quero viver? é como se fosse meio que um luto. A cicatriz. Morreu aquilo ali. Tá, faz o luto e bola pra frente. Continua, não fica preso. Morreu, você não vai trazer a pessoa de volta. Eu não consigo voltar no tempo e fazer um desenho melhor. Eu vou ter que procurar melhorar naquilo ou partir para uma outra situação e não ficar remoendo aquele cavalo, aquele desenho ruim que eu fiz. Que não é um cavalo, é uma flor, mas enfim. É isso. E uma vez eu conversei com uma pessoa... Eu não sei o que tá marcando ali, o quê? Não, quanto tempo falta? Porque é uma coisa agressiva, parece que a bomba eu falei, vai gente, explodir. alguém Quem tá me de casa não tá explica vendo. que aquilo quer Aqui, dizer. a gente tem um cronômetro agora aqui pra marcar, pra É gente porque o não Cris avançar passa no horário. muito da hora. Que a gente andou avançando o horário do programa algumas O vezes. Cris, ele quer fazer 1 hora e meia, 2 horas, aí não dá. Aí eles né? botaram esse cronômetro agora pra gente Porque antes se programar. eu mandava um recadinho no bloco de notas. Faltam 3, faltam 2. Agora ele bota essa tela gigante te pressionando. Olha o tamanho do homem também, né? 2 metros de altura, não tem nem como contestar. Vamos deixar ele triste, né? Não. E aí, eu vou deixar esse tempo agora, né? Voa, né? Passa muito rápido. Doutora Débora, para quem está assistindo a gente está num momento pós-pandemia, né? Bem complicado. Dá um recado aí para quem está assistindo, de repente está sofrendo, para procurar ajuda, né? Então. É difícil a palavra certa, pensar numa palavra certa para alcançar quem está vivendo um momento de dor, um momento de luto, um momento de fragilidade, qualquer que seja ele, um momento de confusão, né, de desafios emocionais, desafios da vida. Mas, assim, uma coisa que eu penso que faz toda a diferença para mim, para cada um, é que a vida acontece todos os dias. Todos os dias a gente consegue, com o apoio de alguém, ou sozinhos, ou com o apoio de muita gente, enfim, a gente todos os dias tem a oportunidade de recomeçar. Então a gente precisa aprender e compreender que a gente tem uma história, né? A nossa história não vai ser apagada. Tudo que está lá vai ficar lá, a não ser que a gente tenha uma perda de memória, mas a gente tem uma história, todo mundo tem uma história. E a gente precisa honrar essa história. Com todas as dificuldades que aconteceram na vida, honrar, respeitar, porque aquilo que aconteceu com você, a maneira como você reagiu, a maneira como você experimentou, foi o melhor que você pôde fazer naquele momento. Então, assim, para a gente viver melhor, para a gente viver com mais leveza e compreender melhor as pessoas e ter melhores relacionamentos, a gente precisa honrar a nossa história, respeitar os nossos limites, entender que a gente erra e está tudo bem quando a gente erra, porque todo mundo erra. E o que a gente quer? A gente quer viver melhor, a gente quer ter uma vida mais leve, a gente quer aprender a lidar com as emoções de uma forma com que a gente se sinta em paz. Hoje é um grande problema a depressão, a ansiedade. A ansiedade hoje é um índice maior do que a depressão. E as pessoas estão realmente chegando a níveis de desespero. Então, o que eu quero dizer, o que eu posso dizer? Honra a tua história, aproveite o dia, faça valer a força que você tem, ainda que seja só um pouquinho, e faça a pergunta: você quer mudar? Você quer melhorar? Porque o Hipócrates disse que antes da gente tratar alguém, a gente precisa pensar e perguntar a essa pessoa se ela quer ser tratada. Então, assim, a palavra que eu lanço é essa. Tá difícil? É complicado? Pergunte-se: eu quero mudar? Eu quero melhorar? Porque se você quiser, o desejo é uma arma imbatível. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue. A gente vai, ainda que seja difícil, ainda que a gente caia, ainda que a gente às vezes desanime e ache que não vale a pena. Mas assim, a psicanálise fala muito do desejo, né? A gente trabalha a questão do desejo do sujeito.
Então, assim, existe um desejo de mudança, existe uma necessidade de mudança e você deseja? Se você deseja, você vai conseguir. Procure ajuda, procure pessoas preparadas para te ajudar, né? Escolha bem. E depois que escolher, vai, né? Experimenta, não feche as portas antes de conhecer. Mas procure saber aonde você está indo para encontrar um caminho legal para melhorar a sua saúde, para viver melhor, para ter mais qualidade de vida. Tá bom? E eu achei muito importante quando você falou de procurar as pessoas certas. Sim. Porque às vezes eu vou procurar uma pessoa que não está preparada e a situação vai piorar. E aí não é só na psicanálise, né? Sim, na vida. Isso daí é para todo lugar, né? Em qualquer situação você vai encontrar profissionais e profissionais. Então, assim, em saúde mental, por favor, se precisar ir a um psiquiatra, escolha a dedo. E se precisar de um psicólogo, escolha a dedo. De um psicanalista, escolha a dedo. Escolha cautelosamente, porque é a sua saúde mental que está em jogo. A linha que separa a saúde mental e a falta dela é muito tênue. Assim, é muito, muito sutil. Então, assim, às vezes você não está percebendo que alguma coisa não está bem. Às vezes alguém te fala e você não acha que é tanto assim. Às vezes você já se perguntou, será que eu preciso? Se você se perguntou, será que você precisa? Muito provavelmente é porque você já precisa há algum tempo. A pergunta já é um indício, né? Então, uma vírgula, né, te não tira do tenha equilíbrio, medo, né? não tenha medo, né? Procure. Isso aí. É evitar a negação, né? E preconceito, né? Que a pessoa às vezes pensa... tem gente que ainda pensa dessa forma, né? Que procurar um psiquiatra, um psicólogo ou psicanalista é porque o cara é doido. Tem. Infelizmente ainda existe esse pensamento. Eu acho que os primeiros passos, né? Um é reconhecer que você precisa de ajuda e outro é querer ajuda para mudar, né? Sim. O primeiro passo é a admissão, né? Não achar, tá tudo bem, eu tô normal, não. Se você, como ela disse, se já surgiu essa dúvida, é porque tem alguma coisa realmente errada. É porque assim, quando a gente começa a pensar, né, nos problemas e começa a achar que não está conseguindo, é porque já passou aí, alguma coisa já passou, né? E assim, a gente não tem que dar conta de tudo sozinho. Foi o que aconteceu não tem que dar conta de tudo em relação sozinho. ao álcool, né? Que eu sou abstêmio ao álcool há 21 anos. E chegou uma hora que eu pensei, será que eu não tenho problema com álcool? E eu mesmo respondi, tenho, mas e aí? Vai ficar esperando cair do céu? Né? Então eu corri atrás e, graças a Deus, são 21 anos aí sem ingerir o álcool. Que bom. Mas foi uma luta, né? No começo, nossa. Parabéns. Mas tudo começou com essa dúvida. Para aí, tem alguma coisa errada comigo. Todo mundo toma sua cerveja e tal, mas comigo tá sendo diferente, né? Tá tendo um outro segmento. É a questão do limite. Isso, exatamente. Qual é o limite? Aos 24 anos de idade eu me fiz essa pergunta. Aí eu já falei a minha idade agora. Eu acho que essa questão do limite é uma questão que leva um programa inteiro. É verdade. Porque talvez seja um dos grandes dilemas de hoje. Qual é o limite? É muito importante o conhecimento desse limite, a linha tênue, né? E é isso, eu queria muito agradecer, doutora, por aceitar o convite, né? E eu fico olhando no Instagram, né? Aparece assim alguns feeds e apareceu o seu feed e eu falei, cara, seria interessante tê-la lá conosco e felizmente ela aceitou o convite de estar aqui. Eu que agradeço o convite, viu, gente? Foi um prazer, uma honra e eu espero ter lançado alguma questão aí que ajude alguém a pensar melhor sobre si. Com certeza. Espero que volte outras vezes. As portas estão abertas. Isso aí. E obrigada. a gente vai ficando por aqui e até quarta. Valeu!